Oi, gente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, o que se sente durante a regressão. Uma curiosidade de todas as pessoas que gostariam de fazer terapia regressiva e não entendem o que é uma regressão, como é que funciona, ficam cheios de dúvidas. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o que as pessoas me perguntam dentro do consultório no primeiro dia que elas chegam lá. O que realmente eu vou sentir durante a terapia de regressão. Então vamos esclarecer tudo isso? Legal, mas antes disso eu quero pedir para que você curta, compartilha, comenta, salva a live e lá no YouTube eu te convido para você te inscrever, para você acessar o sininho lá, tintim no sininho e coloca em todas, porque aí todas as vezes que eu entro ali pelo YouTube, você recebe todos os vídeos que são postados lá. Um tema mais interessante que o outro. E hoje a gente vai falar sobre algo muito legal, que é falar sobre o que acontece dentro da sala de terapia, o que acontece com a regressão terapêutica, o que a pessoa sente quando deita lá naquela maca, naquele divã, para fazer a terapia regressiva. Então vamos lá! Para quem já fez, sabe o que eu estou falando. Mas para quem nunca fez, esse é uma explicação muito legal para você entender como funciona todo esse processo. Então, a terapia regressiva é importante dizer que a pessoa sempre vem com algum problema, com alguma coisa que ela queira entender, que ela queira melhorar, que ela queira resolver. Mas aí a gente vai fazer a terapia de regressão, que é através de um relaxamento, uma elevação de frequência vibratória. E aí a gente então, a pessoa vai acessar suas vidas passadas. Mas ela vai acessar suas vidas passadas e ela vai ter algumas sensações. Então eu vou explicar aqui para vocês aquela historinha que eu explico cada vez que chega uma pessoa para fazer a regressão. A gente já conversou, a pessoa já contou os problemas dela, o que ela vai querer trabalhar, e aí eu explico algumas coisas que eu vou falar agora para vocês vocês entendam o que é esse processo da terapia regressiva, que não é ir para vidas passadas, mas é entender coisas que aconteceram, desligar dessas coisas e aí entender um processo de trabalho de reforma íntima, de mudança de padrão. Mas o que realmente eu sinto quando eu deito naquela cama? Aí então você vai estar lá deitado, normalmente fica tocando uma musiquinha, fica uma luz mais tranquila, ou você vai usar um tapa-olho e a partir dali você vai relaxar o corpo físico, elevar a tua frequência vibratória e vai começar a vir coisas na tua mente. Que coisas são essas? Pensamentos repetitivos, imagens repetitivas, uma história ou um sentimento ou uma sensação. Então tem sentimento, tem sensações, tem visões e vê uma historinha sim. Só que o terapeuta ele tem que ser preparado para isso. Então o terapeuta faz o relaxamento, a elevação e a partir dali, junto com o mentor espiritual, é mostrado aquela vida que é a necessidade. O que a pessoa sente no corpo? Tem gente assim, ai, para onde que eu vou? Será que eu vou voltar? Você não vai para lugar nenhum, você vai estar ali consciente que está ali, mas vai estar com a consciência expandida. O que vai sair dali é a tua consciência. A consciência vai se expandir e a partir dali tu vai ver tuas vidas passadas. E o que tu vai sentir no teu corpo durante a terapia regressiva? Durante a terapia regressiva você vai sentir o corpo mais leve ou mais pesado, conforme o lugar que está, e vai sentir tudo o que você sentiu naquela vida, com a mesma intensidade, de forma alguma. E eu vou falar por quê. Tu imagina se numa vida passada você levou, por exemplo, um tiro. Se você sentiu o tiro com aquela intensidade que você sentiu lá no passado, você morre de novo. Então, não é com a mesma intensidade, não é da mesma maneira. Tu não sente as coisas como tu sentiu naquela vida passada. Tu sente, mas com uma intensidade menor. E essa intensidade menor faz com que você acesse sem sentir tanto. Mesmo assim, você tem sensações no corpo físico, mas são sensações mais leves. Vamos dizer que você foi torturado numa vida passada. Você vai sentir as dores? Vai. Hoje uma pessoa que fez uma regressão não via muita coisa, estava difícil para ela ver aquela tortura, mas ela acessou uma tortura e ela sentia as dores físicas. Ela voltou da regressão, ela disse, Juliana, ainda sinto as dores, tu tem que deitar de novo, a gente tem que continuar a regressão.
E aí que realmente ela conseguiu ver que ela foi torturada numa vida passada, que ela foi presa pelos braços e hoje ela tem dores crônicas, hoje ela tem dores que ela toma medicação para isso. E uma pessoa, quando acessa as dores do passado, ela corta aquilo e ela passa a não ter mais as dores. E quando a pessoa não tem mais as dores, ela cura e cura de verdade. Ai, Juliana, isso não é possível. É possível sim. E eu vou falar para vocês que eu acompanhei todo um trabalho feito, tá? Com dores crônicas, com um médico que trouxe seus pacientes que já não tinham o que fazer, não tinha como ajudar esses pacientes, né, com dores crônicas. E aí o que aconteceu? Esses pacientes foram tratados com terapia regressivas, com várias sessões, claro, não é numa sessão, são várias sessões, e eles pararam de ter essas dores crônicas. Eles eram pessoas que estavam aposentadas por dor, e na medida em que foram fazendo a terapia regressiva e foram acessando onde é que estavam as dores delas, elas foram saindo dessa sintonia e a partir dali não tiveram mais dores crônicas. Gostou disso? Quem não tem alguma dorzinha aí, ainda mais o pessoal que já tem uma idade. Então, gente, a terapia regressiva ela faz você sentir tudo o que você sentiu no passado, inclusive o plano espiritual. Quando tu acessa o plano espiritual, tu vai sentir o corpo mais leve, tu vai te sentir mais tranquila. Quando tu acessa um lugar mais denso, como um umbral, como um lugar fechado, como um lugar ruim, você vai sentir o corpo mais pesado. Quando você se sentir flutuando, você vai te sentir flutuando. E quando você se sentir desligado, você vai te sentir muito bem. Você vai te sentir lá no plano espiritual te sentindo muito bem. E a partir dali, então, você tem as melhoras daquilo que você precisa melhorar dentro do teu corpo, dentro da tua mente, dentro da tua vida, porque tu desliga. Então, sempre que a gente vai fazer uma terapia regressiva, a gente sente as sensações no corpo. E tem pessoas que chegam durante a terapia, a regressão mesmo, a fazer movimentos no corpo. Eu vou contar uma história. Uma vez uma pessoa que veio e ela disse que ela não tinha problema de saúde, mas na verdade ela tinha alguns sim. E eu acho que ela queria tanto fazer a terapia regressiva que ela não contou tudo, entende? Mas ela tinha medo que acontecesse algo com ela. E durante a terapia regressiva ela levantou as pernas, tipo, se você faz aqueles exercícios de levantar a perna e ficar segurando a perna lá em cima, como uma yoga, por exemplo, né? Um exercício fica forçando a barriga, assim, o abdômen, né? E aí você consegue ficar quanto tempo ali? Muito pouco, né? Pois essa pessoa que fez a terapia regressiva aquele dia, ela ficou vários minutos com as pernas assim, e quando ela voltou, ela não tinha nenhuma sensação que ela tinha ficado fazendo tipo um exercício, vamos dizer assim. Porque ela estava tão sintonizada naquela vida em que ela sentia aquela sensação. Então as pessoas, elas têm sensações no corpo, elas fazem movimentos corporais durante a terapia regressiva e elas sentem muitas coisas durante a terapia regressiva que são das suas vidas passadas. Então, durante a terapia regressiva, a gente tem várias sensações, vários sentimentos, choro, alegria. A gente encontra com pessoas que já desencarnaram da nossa vida de agora lá no plano espiritual, então tem encontros com pessoas que já desencarnaram. Quando tu tá recebendo algum tratamento no plano espiritual, tu sente os tratamentos, tu sente a luz, tu sente a energia. Esses dias alguém me comentou, achei que tu estava aqui do meu lado. Não, era o mentor da pessoa, do lado da pessoa. Tem pessoas que encontram com o seu mentor se comunica com ela durante a terapia regressiva e passa a trazer mensagens e orientações para essa pessoa, para ajudar essa pessoa. Então tem muita coisa que acontece durante uma terapia regressiva e ela é cheia de sensações. E uma coisa que é interessante dizer que a regressão é muito como você é. Se você é mais falante, a regressão vai ser mais falante. Se você é muito detalhista, você vai ver tudo com muito detalhe. Porque você é o que você vivenciou no passado também. Então, você vai ver a tua terapia, teu acesso a vidas passadas, da forma que você é. Entende? Não tem como fazer diferente, não tem como mudar. Apesar de que uma pessoa, por exemplo, muito quieta quando faz terapia regressiva, às vezes vem falando muito. Uma pessoa que gagueja quando faz regressão, ela não gagueja. Vocês sabiam disso? E várias outras situações que acontecem durante a terapia de regressão. Então, há muitas sensações, há muitos sentimentos e o terapeuta ele tem que estar preparado para isso, para poder fazer esse trabalho.
porque ele tem que entender. Hoje eu estava falando com a pessoa que eu estava atendendo, né? Ela disse, olha, eu levo isso como uma coisa tão normal, para mim é uma coisa que eu já tenho tanta experiência, que hoje quando ela sentou, ela disse, eu tô sentindo dor, eu digo, olha, tu tem que deitar, e aí expliquei para ela por que ela tinha que continuar a regressão. E não me assusta se a pessoa acessar ou não acessar, porque eu sei como levar, né? Pela experiência que a gente vai adquirindo na medida que vai fazendo milhares de regressões. Teve um ano, gente, que eu chegava a atender 6 pessoas por dia. Tu imagina de segunda a sexta atendendo 6 pessoas por dia. O que é isso em termos de pessoas que eu já atendi? Uma hora dessa eu já falei isso, mas eu quero fazer. Eu quero tirar uma foto de todos os envelopes que eu tenho dos meus pacientes, para vocês verem a quantidade de pessoas que já foram atendidas. E nessas milhares de pessoas, tem pessoas que eu lembro muito, que foram coisas que me marcaram, e tem pessoas que eu não lembro mais, porque é muito acesso, é muita coisa. Mas o que eu posso dizer para vocês? É sempre a mesma coisa, no sentido, não que são histórias iguais, mas sempre há a história, o desencarne, a subida para o plano espiritual até ficar bem, e se foi para um umbral, lugar fechado ou caixão, em algum momento saiu de lá e foi para o lugar claro, lá no plano espiritual. E é sempre a mesma coisa no plano espiritual. A maioria dos planos espirituais são muito parecidos, né? Claro, salvo alguns planos espirituais que as pessoas às vezes têm a ver com até a crença dela, ou o que ela vivenciou, o que ela era, se ela era indígena, se ela era uma pessoa que era muito espiritualizada. Aí as pessoas normalmente vão para lugares muito espiritualizados também, porque dependendo da nossa energia, o que a gente faz e a nossa evolução aqui, a gente é direcionado para locais de evolução lá no plano espiritual, e tudo isso a pessoa sente e ela vê. E também tem muitas pessoas que às vezes durante a regressão percebem seres que estão ao redor delas, fazem um processo de perdão e há um encaminhamento de espíritos que estão incomodando essa pessoa. Às vezes também acontece isso, mas durante uma regressão de vidas passadas é um turbilhão de sensações. E as sensações têm muito a ver com a pessoa e as sensações têm muito a ver com aquilo que ela vivenciou no passado. Mas é importante dizer que por mais que a pessoa acesse a vida passada e sinta sensações, às vezes até difíceis, quando termina a regressão, terminou a sintonia. A pessoa não sente mais nada. E a partir dali, então, ela pode viver uma vida melhor, sem dor, sem medo de falar em público, sem medo de ser julgado e tantos outros medos que os medos nos travam nessa vida, não deixa a gente ir para frente. Então, uma terapia regressiva é o quê? Um turbilhão de emoção. E a terapia regressiva é o quê? Como a pessoa é. Cada pessoa tem uma maneira, cada regressão é de uma maneira. Ela é feita sempre da mesma forma, mas como a pessoa vai acessar, como ela vai sentir, é dela, é com ela. É ela que tem que perceber e ver como ela vai sentir e como ela vai perceber, né? O terapeuta é um auxiliar. Auxiliar de quem? Do plano espiritual, do mentor espiritual, para que a pessoa acesse aquilo que necessita, que precisa. Nunca vai vir coisas que a pessoa não pode acessar ou que não necessita acessar por uma evolução. E, gente, não tem essa história de ficar lá, né? Isso seria tema até para uma outra live, mas vamos falar. Não tem essa história de ficar lá. Ficar lá que as pessoas falam é ficar sintonizada. E um bom terapeuta não vai te deixar sintonizado, não vai te deixar numa situação ruim. Ele vai fazer você recordar tudo até que você se sinta muito bem. Porque é assim que você tem que voltar de uma terapia regressiva. Você tem que voltar se sentindo bem. E esse bem tem que permanecer por um bom tempo dentro de ti ou para a vida inteira. Então, por isso que há as mudanças com as pessoas que passam por terapia regressiva. Porque elas mudam a sintonia. É como ondas de rádio. Quando tu muda lá o número lá do rádio, lá que a onda de rádio, ela muda a frequência e muda a música. E aqui na nossa vida também é assim. Nós, através da terapia de regressão, mudamos a música da nossa vida, a maneira de enxergar, a maneira de ver, a maneira de sentir, e a gente tem uma melhora muito grande, e isso é muito, muito, muito importante. Então, se a gente quer mudar, modificar a nossa vida, a gente precisa se submeter a fazer terapia regressiva para entender e para melhorar.
Ah, Juliana, mas é só terapia regressiva que ajuda? Não, várias terapias ajudam. Mas por que eu sou uma apaixonada pelo trabalho que eu faço? Porque eu vejo melhoras, porque eu vejo as pessoas irem para frente, porque eu vejo as pessoas darem saltos na vida, saltos quânticos, numa transformação da noite para o dia. Porque não é uma terapia que tu vai fazer a vida inteira, tu entende? Não é como outros trabalhos que às vezes a pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não. É questão de meses. E durante esses meses você faz o tratamento e, olha, alça voo, muda a tua vida, se modifica a tua vida. Então, se tu quer modificar a tua vida, você precisa acessar tuas vidas passadas, o teu inconsciente. Para quê? Para expandir essa consciência, para trazer a tua verdade, para tu entender quem tu realmente é, para desligar de todos os medos, todos os traumas, todos os problemas que tu tem, para a partir desse momento do desligamento, então, melhorar a tua vida. Então, o que acontece depois de uma terapia regressão? Fica sintonizada lá? Ou fica ruim? Não, sempre fica melhor, melhor e melhor. Quanto mais regressão tu faz, mais acesso tu tem, mais melhora tu tem. Nós somos muito inconscientes, então a gente tem que trazer para a consciência nossas coisas, né? As nossas verdades, e às vezes vem algumas orientações a mais aí e algumas coisas que a gente necessita ouvir, necessita entender para a evolução. Nós não evoluímos parados, nós evoluímos na medida em que andamos, né? Em que vamos recordando coisas, em que vamos entendendo as coisas. Parado não evolui. Ah, mas nós estamos acessando o passado e isso não é parado? Não, é que nós somos a somatória de tudo. E muitas vezes a gente tem que ir lá para o passado para mexer naquilo, para curar aquilo, para ir para frente. Então, o que eu te trago até como um conselho? Faça a regressão, mas entenda que esse é um processo para ir para frente. Não adianta fazer uma terapia de regressão, desligar dos traumas, desligou do medo, desligou das sensações. Teve várias sensações maravilhosas durante a regressão e sai dali e coloca uma venda nos olhos e não entende que precisa mudar e modificar, fazer sua reforma íntima, sua grande mudança para uma evolução. E se você fizer, quais os benefícios? Ter uma vida mais plena e feliz. Quer ter uma vida feliz? Quer ser feliz? Faz terapia regressiva. Entenda suas coisas, entenda quem você é, aceite quem você é também. Essa semana eu fiz uma terapia de regressão numa pessoa e ele se viu numa vida passada muito rico, mas pensa uma pessoa muito rica. E hoje ele veio uma pessoa com bastante dificuldade em algumas questões. E aí o mentor falou, explicou para ele que ele veio com essas dificuldades para não ficar rico. Por quê? Vamos explicar por quê. Porque na vida passada ele não usou bem o dinheiro dele, ele usou só o dinheiro para ele, não dividia com as pessoas, ele viveu uma vida solitária, ele não teve relacionamentos, ele não confiava nas pessoas e ele escondeu o dinheiro. Então ele morreu sozinho numa casa, ele escondeu o dinheiro serviu só para ele, né, para mais ninguém, e ele morreu sozinho. Aí eu pergunto, o que acontece hoje na vida dele? Ele não consegue se desenvolver em alguns aspectos. Por quê? Porque ele, enquanto ele não aprender a valorizar as pessoas, amar as pessoas e conviver com as pessoas, as coisas dele não vão para frente. Então, se ele quiser que as coisas dele aconteçam, vão para frente, o que ele tem que fazer? Ele precisa fazer essa reforma íntima, essa mudança de padrão. Qual a mudança do padrão dele? Ele ser mais amoroso com as pessoas. E é isso, gente. A gente não passa pela terapia regressiva sem ter sensações, mas essas sensações nem sempre são ruins. Então tem pessoas que dizem assim, mas eu não quero ver um tiro, uma sensação ruim na regressão. Mas depois que termina a regressão, tu não sente mais nada e tu tem a melhora. Então vale a pena acessar inconsciente e ver essas coisas ruins para depois você poder viver uma vida mais plena e feliz. Você acessou inconsciente, entendeu essas coisas, desligou dessas coisas ruins, o que vai acontecer? A partir dali, então, você vai ter uma vida melhorada, né? Mais ativa, às vezes, mais alegre, mais contente. Tem pessoas que às vezes são tão paradas que não conseguem se mexer e ir para frente. Quando elas fazem a terapia regressiva,
elas começam a se movimentar, elas começam a não ter mais medo de enfrentar as coisas e elas começam, inclusive, procurar fazer coisas diferentes. Então, tá muito parada a tua vida, tá muito estagnada? Bora fazer uma terapia regressiva aí com um terapeuta perto de você, porque você só tem a ganhar com isso, só a ganhar. Mas vai ter sensações? Vai. Vão ser ruins? Não. Vai levantar da cama ou da maca ou do divã bem? Vai. Nunca mal. Se você levantou mal é porque tu ainda está sintonizado, tem que continuar a regressão. Mas se não, não tem problema nenhum. Só tem benefícios. E benefícios maravilhosos de entender quem tu é, o que tu tá fazendo aqui, o que tu tem que modificar. E muitas vezes parando de sentir dores, parando de sentir medo, indo para frente mesmo. Para quem tem pânico, fobia, depressão severa, é maravilhoso. Vai acessar coisa pesada? Provavelmente sim. Vai sair dessas coisas pesadas? Vai. Vai sair da regressão bem? Vai sair muito bem. O que as pessoas têm de sensação depois que termina a regressão? Já acessou plano espiritual, já tá bem, o terapeuta já te deu uma aguinha, tu já tá sentado lá na cama, na maca ou no divã. O que tu vai sentir a partir daquele momento? Leveza no corpo, tranquilidade. Tem gente que diz assim, meu Deus, parece que eu tô uma pluma. E é assim que você vai te sentir, você vai sair da terapia regressão dando risada, com a fisionomia diferente. A gente brinca entre nós, terapeutas de terapia regressiva, que a gente faz plástica espiritual nas pessoas. Por quê? Porque elas saem com a fisionomia diferente. Você sabia disso? A fisionomia das pessoas, elas rejuvenescem, elas saem de lá com um sorriso no rosto. E isso não é mágica, isso é desligamento das vidas passadas, é desligamento dos traumas, faz com que as pessoas se modifiquem. Hoje eu recebi uma pessoa que, quando ela veio a primeira vez, ela estava de uma maneira. Eu não falei isso para ela, mas hoje ela chegou de uma outra maneira, ela já está com uma fisionomia diferente. E é isso que a terapia regressiva vai trazer, o benefício, a melhora. Você vai começar a te ver melhor, a te sentir melhor, tua fisionomia do rosto, e várias outras questões vão acontecendo na tua vida. Então, é isso que a terapia regressiva faz, é essas sensações que tu sente durante uma regressão, e ela não é de forma alguma desconfortável ou ruim. E você só tem a ganhar com isso. Então, vale a pena você passar por uma terapia regressiva que você vai acessar muitas coisas que às vezes são naquele momento até um pouquinho pesadas, mas quando tu sai de terapia regressiva, tu sai leve, contente, alegre e pronto para uma nova vida na mesma vida. Porque você não precisa desencarnar para voltar aqui com outro corpo, se tiver outro corpo, né? Que é difícil conseguir, para mudar a tua vida. A mudança que tu tem que fazer é todos os dias. E a terapia regressiva é só o empurrão para que você possa fazer essa mudança que você precisa, necessita e merece. Porque a gente vem aqui para aprendizado? Vem. Mas você precisa sofrer? E quanto tempo tu precisa sofrer? O tempo que você escolher. Então escolha ser feliz e sofrer o menos tempo possível com as coisas que acontecem na tua vida, porque aí você vai estar evoluindo. Porque tudo é passageiro aqui. É passageiro mesmo. Acontece hoje, amanhã já está diferente. E a gente tem que entender que tudo é um aprendizado. E às vezes aquilo que tu quer muito, quando tu conquista, tu diz... e agora o que eu vou conquistar ou fazer da minha vida? Então, mas a gente tem que curtir os momentos, mesmo os momentos difíceis, ruins, a gente tem que curtir. Quando a gente faz a terapia regressiva, uma das coisas que as pessoas, quando elas voltam, elas dizem assim, nossa, eu sofri um monte naquelas vidas passadas e agora eu sou feliz. E às vezes as pessoas não se dão conta que estão sendo felizes nessa vida, e quando elas acessam o inconsciente de outras vidas, acessam outras vidas passadas, elas começam a entender que elas são muito felizes hoje e que elas viveram vidas muito mais difíceis do que elas têm hoje, e que elas estão num paraíso. E isso é uma das consequências da terapia regressiva também. Quando ela volta, ela começa a dar mais valor à vida que ela tem. Afinal, gente, a gente não está mais na época das cavernas, a gente não está mais caçando, a gente está vivendo uma outra realidade. As pessoas dizem, as pessoas não evoluíram. Nós evoluímos muito sim, graças a Deus. Mas a gente tem muito para evoluir. E essa evolução que a gente tem para fazer é uma evolução que vem com o coração,
que vem da amorosidade com os outros e conosco mesmo. Então, para a gente ter essa amorosidade, a gente precisa querer fazer essa mudança e nos permitir ser felizes nessa vida. A gente não vem aqui para sofrer. Essa aqui é uma escolha, sofrer um dia. Uma vez eu falei para uma paciente assim, tu pode escolher. Ela tinha terminado um namoro. Daí ela disse, eu tô sofrendo muito. E eu disse para ela, tá, tu vai escolher sofrer um dia, umas horas, um dia, uma semana, várias semanas, vários meses, vários anos. O que tu escolhe sofrer? E ela foi para casa com aquilo, né? A gente estava fazendo as terapias regressivas. E ela escolheu sofrer um dia, para minha surpresa. E aí ela chegou e disse assim, tu não sabe o que aconteceu. O meu namorado me procurou e ele achou que eu ia estar sofrendo. E eu estava bem, porque eu escolhi sofrer um dia. E ele ficou muito brabo, porque ele queria me ver mal e eu não estava mal naquele momento. Então eu te pergunto, a terapia regressiva tem muitas sensações, mas quando a gente vê que a gente já sofreu muito lá no passado, a gente não veio para sofrer aqui. E aí eu te pergunto, quanto tempo tu escolhe sofrer? Então essa mensagem que eu quero deixar para vocês, eu acho que ficou muito claro, não adianta eu falar mais do que isso, porque isso é o que acontece. Se vocês tiver alguma dúvida e quiser me perguntar agora ou depois mesmo que terminar essa live, eu estou à disposição de vocês, porque essa é uma das curiosidades das pessoas quando elas passam pela terapia regressiva. O que vai acontecer comigo durante o momento que eu estiver deitado? Será que eu vou acessar? Será que eu consigo acessar? Será que eu não consigo? Mas é muito fácil de acessar. E não é tão difícil assim você acessar inconsciente e entrar, porque o mentor está sempre ali do lado. Mas para quem não assistiu o vídeo, volta lá no comecinho, que aí você vai entender tudinho que eu falei. Todas as sensações, as coisas que acontecem durante a terapia regressiva e como é que tu te sente em todo esse processo. Gente, um grande beijo no coração de vocês, adorei falar sobre isso. Um grande beijo, e se vocês quiserem me deixar assuntos que vocês gostariam, porque às vezes a gente traz alguns assuntos, mas para vocês interessam outras perguntas, outros tipos de assunto. Então, acho que essa semana eu vou abrir uma caixinha de pergunta para a semana que vem, para a gente trazer as respostas da caixinha de pergunta, mas também trazer novos conhecimentos, novas lives com novos assuntos que vocês querem. Não que eu queira trazer para vocês, mas que vocês têm curiosidade. Então, eu estou aqui à disposição. Vou colocar a caixinha de perguntas essa semana, amanhã, e aí vocês me respondam lá o que vocês querem saber mais sobre terapia regressiva. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima live, o nosso próximo encontro. Beijo grande no coração.